Irmãos, é com muita alegria. Alguns jovens já conhecem o pastor André. Ele já esteve nos abençoando no culto jovem e nessa noite ele vem nos abençoar com a palavra do Senhor. É um amigo meu dos tempos do seminário, é um homem de Deus, é alguém que tenho certeza que trará uma palavra de Deus para nós, sem deturpação, sem nenhum apego próprio, sem nenhum orgulho. Então, a nossa oração é que Deus fale aos nossos corações através da sua vida. Amém? Que Deus possa te usar muito, que você sinta a sua igreja, que é a sua igreja. Fique muito à vontade entre nós, pastor. Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor André aqui para nos abençoar. Louvamos ao Senhor e entregamos a vida dele em tuas mãos, entregamos os teus projetos para a vida dele, para as nossas vidas em tuas mãos. E o nosso clamor é para que hoje a gente saia daqui certos de que o Senhor falou aos nossos corações. Sabemos que para isso não basta que o teu servo tenha se preparado para falar na tua presença e em teu nome. Para isso o nosso coração precisa estar aberto e nós precisamos estar sedentos de ouvir a tua voz. Portanto, confronta-nos, ó Deus, por meio da tua palavra, molda-nos pelo poder do teu Espírito e que o sacrifício de Jesus que foi vertido por cada um de nós possa fazer a diferença nessa noite. Clamamos por Jesus, o nosso Senhor, e a Ele nos rendemos. Amém e graças a Deus. Deixa eu ser pastor. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Falar com os irmãos da alegria de estarmos aqui mais uma vez. É bem provável que grande parte da igreja ainda não nos conheça, porque a gente esteve aqui há aproximadamente uns 3 anos atrás. Mais. Uns 3, 4 anos atrás, falando para os jovens, conversando um pouquinho com os jovens. Como o pastor André falou, eu sou o pastor André, sou membro da Primeira Igreja Batista em Bangu. Estou acompanhado da minha esposa e da minha filha, que estão sentadas lá atrás. Eu peço para você levantar por gentileza. A Wilza e a Beatriz. A Beatriz é o resultado de uma união que já dura 21 anos. A Beatriz está com 17, né? Quando veio aqui, devia estar com 14, ou até menos. É um prazer, irmãos, estar aqui com vocês. Eu agradeço ao convite do pastor André, do pastor Marcelo. André foi meu amigo do colega de turma, de seminário. Inclusive foi o orador da nossa turma. Foi um prazer a gente ter o André como orador. É um amigo que a gente fez durante os 4 anos que nós passamos ali no seminário teológico Betel. Pastor Marcelo também, eu já posso considerar como um amigo. E dizer para os irmãos que eu estou muito à vontade aqui entre os irmãos, porque eu estou na minha família, né? Família de Deus. É mais uma oportunidade de a gente conhecer um pouco mais da nossa família. E é sempre bom poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Para isso eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Versos 36 ao 46. Mateus 26, de 36 a 46. Eu acredito que seja um texto conhecido da igreja. E a gente vai meditar um pouco sobre ele. Mateus capítulo 26, verso 36 a 46. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo:
Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou os discípulos outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Verso 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua vontade revelada em nós através da tua palavra. Que ela encontre guarida em cada um dos nossos corações. Que essa noite eu seja um mero instrumento nas tuas mãos, para que a tua palavra, e somente a tua palavra, promova transformação e edificação de cada vida aqui presente. É a oração que nós fazemos com o pedido de perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, como eu havia acabado de falar para vocês, é um texto muito conhecido dos irmãos. É o evento de Jesus no Getsêmani. E antes da gente começar a pensar a respeito do texto propriamente dito, ele no começo, Jesus acaba de celebrar com os discípulos aquilo que seria a ceia. Ali ele faz uma nova aliança com ele, a aliança que se estenderia à igreja, se estenderia a cada um de nós, a nova aliança sobre o novo pacto. E me chama a atenção que a gente vê um Jesus profundamente angustiado e triste. A gente consegue perceber na leitura do texto que aquele Jesus, que algumas horas atrás e ao longo de todo o seu ministério, curou coxo, deu vista a cegos, paralíticos andaram, caminhou sobre as águas, acalmou tempestades e silenciou ventos. Esse Jesus agora está sofrendo. Esse Jesus agora está com medo. Esse Jesus agora tem a sua alma profundamente angustiada. O texto paralelo dessa passagem bíblica, se encontra um outro sinónimo, que é o Evangelho de Lucas, diz que ele suava gotas como de sangue. Isso cita a mim, e quero compartilhar isso com vocês, o porquê de tanta dor, o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta angústia, pelas quais o nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador, sofria. Irmãos, eu não consigo pensar em outra coisa que não fosse por culpa dos nossos pecados. Os meus pecados estavam sobre Jesus, ali no Getsêmani. O cálice da ira de Deus que deveria ser derramado sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de toda a humanidade. Esse Jesus toma sobre ele, sem deixar sequer uma gota, para que nós, a humanidade, viesse a provar da ira de Deus. O peso do nosso pecado estava sobre aquele que nunca, jamais, em tempo algum, enquanto homem, pecou. No Antigo Testamento era a prática dos judeus, quando iam oferecer sacrifício por conta, quer seja do pecado individual de cada um deles, e quer seja no sacrifício anual que o sumo sacerdote fazia por conta do pecado de toda a nação de Israel. Aquele que queria apresentar sacrifício por seu pecado individual, ele apresentava na tenda da congregação ou no próprio santuário, no próprio templo, apresentava um animal, simbolicamente impunha as mãos sobre aquele animal, transferindo simbolicamente todos os seus pecados para aquele animal, para que aquele animal fosse imolado e assim os seus pecados fossem perdoados e a ira de Deus sobre aquela pessoa fosse aplacada. Irmãos, esse episódio aqui deixa muito claro para nós
que as nossas mãos, a minha e a sua, estavam sobre o Cordeiro de Deus, transferindo todas as nossas transgressões e iniquidades e pecado sobre o Cordeiro de Deus. É como se, os irmãos já devem ter visto a represa, a hidrelétrica de Itaipu, que represa aquela quantidade toda de água, para que depois as comportas sejam abertas e a partir daí gere energia hidrelétrica, ou hidráulica, ou melhor, hídrica, desculpa. Tentem imaginar, irmãos, tentem imaginar todos os seus pecados represados num único lugar. Tentem imaginar agora o pecado de toda a humanidade represado num único lugar. Agora tentem imaginar as comportas se abrindo sobre Jesus. Por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós, por amor a toda a humanidade, Ele se permitiu que todos os nossos pecados fossem imputados a Ele. A grande pergunta é: de que maneira eu consigo entender isso? É um momento chave da história, porque fica muito claro que Jesus tinha a opção de se recusar a aceitar aquela missão proposta pelo Pai. E aí, gera então uma outra pergunta: você morreria pelo seu pecado? Você seria capaz, conhecendo você da maneira que você conhece, você seria capaz de se entregar pelos seus pecados? Foi isso que Jesus fez. Por isso tanta dor, por isso tanto sofrimento, por isso toda angústia. As nossas dores, aquilo que nós merecíamos sofrer, Ele padeceu no lugar de cada um de nós. Nós também, irmãos, vivemos os nossos Getsêmanes pessoais, não com as mesmas implicações, não com a mesma magnitude e grandeza desse episódio que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Mas nós também, como seres humanos, como cristãos, como servos de Deus, caminhando nesse mundo, uma proposta de vida oferecida pelo próprio Deus, completamente diferente daquilo que a sociedade nos apresenta como modo de vida, nós também padecemos dos nossos Getsêmanes. É bem provável que talvez esteja alguém aqui essa noite que esteja vivendo o seu Getsêmane pessoal, esteja sofrendo, esteja angustiado, esteja se sentindo atribulado, esteja se sentindo oprimido, desesperadamente desesperançado. Quais são as atitudes que o nosso Senhor, o nosso Mestre Jesus Cristo, quais são as lições que o Senhor Jesus deixa para cada um de nós quando Ele passa pelo Getsemane, que preferiu e escolheu passar? Porque Getsêmanes e sofrimentos, irmãos, são inerentes ao ser humano. É mentiroso, é leviano aquele slogan de uma determinada seita religiosa que diz: pare de sofrer. Permita-me a sinceridade. Nós vamos sofrer. Padeceremos angústias e tribulações na nossa vida. Mas quando a gente faz a leitura desse texto, parece que Jesus deixa claro para a gente quais são as atitudes que nós deveremos adotar quando, na passagem do Getsemane, na passagem dos nossos sofrimentos e talvez até angústias que talvez nos façam
talvez não literalmente, mas chorar e suar gotas de sangue, ou como se fosse de sangue. Tamanho talvez seja o meu e o sofrimento de cada um de nós. O que Jesus, quais são as atitudes de Cristo quando do seu sofrimento? Eu acredito que talvez se nós atentássemos para as atitudes dele e procurássemos como bons discípulos que somos, porque o discípulo imita o seu mestre, talvez a nossa caminhada se tornaria mais fácil. Então eu gostaria de pensar com vocês essa noite sobre algumas lições práticas que o Getsemane nos ensina. A primeira lição a gente vai encontrar no verso 39 do capítulo 26, 39, parte A. Acompanhe comigo a leitura. Jesus chama os três mais próximos dele e vai orar, e vai se colocar numa condição de distanciamento mínimo, talvez, de Pedro, João e Tiago. E prestem atenção qual é a primeira atitude que Jesus faz, gente. 39A diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. A gente aprende, irmãos, com Jesus, que a nossa primeira atitude, quando das nossas tribulações e angústias que a vida muitas vezes nos impõe, é orarmos. Oração é o melhor remédio nas horas de tribulações. Jesus não bateu o pezinho, Jesus não considerou a pessoa mais injustiçada da face da terra, Jesus não convocou ou não foi numa sessão de descarrego, Jesus não participou da corrente dos 318, Jesus não ficou de mal com Deus, Jesus não ficou de mal com a igreja, Jesus não procurou culpar o outro pelos problemas que ele estava vivendo. A atitude do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi de orar. É a Deus que precisamos ir, irmãos, primeiramente, quando dos nossos sofrimentos. A oração, ela é muito mais do que propor a cada um de nós que conheçamos a Deus, nós passamos a nos conhecer na oração. A oração, antes de qualquer coisa, é uma declaração para Deus, como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, eu não posso nada, mas Tu podes. É contar tudo a Deus. A gente percebe alguns exemplos interessantes na palavra de Deus acerca da oração. É interessante a gente observar a atitude de Elias quando ele surge no cenário do Antigo Testamento. Lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, é justamente ali que se ouve falar a primeira vez de Elias. Não se tem notícia de quem era Elias, em qual escola profética ele se formou, da onde ele vem. A gente sabe que veio de Tisbé, mas a gente não conhece nada de Elias. E esse Elias aparece diante do rei Acabe e diz para esse rei Acabe, o temível, idólatra, pagão rei Acabe, e diz: olha só, Acabe, sob a minha palavra não choverá em Israel por 3 anos, ou 3 anos e meio. E aí aqueles menos atentos talvez possam arguir consigo mesmo: desculpe a expressão, poxa, esse Elias é cheio de mar, camarada, ninguém ouviu falar nele, não tem influência nenhuma na sociedade de Israel, de repente aparece desafiando o rei, sendo inclusive considerado pelo próprio rei como perturbador de Israel. Esse mesmo Elias, algum tempo depois que a seca acontece, ele ora de novo e ele consegue perceber esperança numa nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E de novo, os menos apercebidos disso podem considerar Elias como alguém soberbo, alguém altivo, por conta das palavras que profere ao rei Acabe. Mas, por gentileza, façam comigo uma leitura de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 5. Verso 17 e 18.
Vamos ver o que Tiago fala a respeito disso. É interessante que a Bíblia ela interpreta ela mesma, né? Um princípio básico de hermenêutica. Vamos ver 17 e 18? Olha só o que Tiago diz a respeito de Elias. Olha só, gente. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou. Olha o detalhe, gente. Orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Irmãos, o texto grego aparece, quando a gente vai ler o texto grego aqui, era um homem sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância. O texto grego diz que Elias orava orando. O que significa dizer que a vida de Elias era uma vida de constante oração. Elias está pegando o ônibus lotado, está orando, está pegando o metrô lotado, está orando, está na feira, está orando, está lavando louça, está orando, está na igreja, está orando, está caminhando, está orando, está correndo 10, 15 quilômetros lá nas paineiras, está orando também. Isso desenvolve em Elias, irmãos, um grau de intimidade, de relacionamento com Deus, capaz dele declarar o que ele declarou para Acabe. Você tem orado? Quantos minutos do seu dia, que tem 24 horas, você dedica à oração? Qual foi a última vez que você verdadeiramente fez como Jesus fez? Rasgou o seu coração para Deus, expondo a Ele todas as suas limitações, expondo a Ele todos os seus fracassos, expondo a Ele todos os seus desejos, muito embora Ele saiba, mas Ele quer ouvir de você, irmão. Na oração você conhece melhor a Deus e se conhece também. Qual foi a última vez que nos prostramos verdadeiramente diante de Deus e dizendo para Ele, permita-me aqui ser repetitivo, Senhor, eu não posso nada, absolutamente nada, mas Tu podes. Contar tudo a Deus, irmãos, em oração. Tem um hino antigo que diz, né? A Jesus Cristo, contarei tudo, que haja em meu peito a me perturbar. É isso. É Ele que pode resolver. Entregar-se em oração os nossos corações a Ele. Foi isso que Jesus fez. Eu acredito que nós possamos fazer o mesmo, se quisermos verdadeiramente seguir o Mestre. A primeira lição prática que o GCM deixa para a gente é que, quando estivermos sofrendo, angustiados, passando por tribulações, devemos orar, porque a oração é o melhor remédio na tribulação. Só que não para por aí, vamos ver o verso 39 ainda, a parte B do verso. Eu vou ler o verso todo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, prestem atenção, irmãos, nas declarações de Jesus. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Irmãos, nós estamos falando aqui do homem Jesus, porque ele precisava passar por tudo que passou como homem. Então nada mais natural que sentir medo e no primeiro momento querer fugir dessa proposta. Irmãos, nós estamos falando aqui de crucificação. A gente vê nos crucifixos e nas imagens, principalmente das igrejas, a cruz tão bem moldada, né? Milimetricamente confeccionada, aquele cenário que você passa até a achar bonito. Esse não era o sentimento do primeiro século. Será que a gente consegue imaginar um ser humano pendurado numa cruz? E não era aquelas madeiras bonitinhas, acertadinhas, envernizadas, de mogno, não. Era a coisa mais horrenda. Isaías capítulo 53 diz que as pessoas viravam o rosto para ele. É como se eu estivesse passando com a Beatriz por um crucificado, e isso era muito comum
em Israel e em Jerusalém, do primeiro século, e em todas as províncias que Roma dominava, é como se eu estivesse passeando com meu filho e visse o crucificado, e tamanha era, tão grotesco era aquela imagem, que eu falei, não, meu filho, não olha não, olha não. Então, o texto parece que deixa para a gente que a primeira vontade era de Senhor, não tem como ser de outra maneira. Mas olha só que o diálogo continua, porque oração é diálogo. Nós falamos com Deus e Deus falamos com nós. Só que esse diálogo continua, pelo menos da parte de Jesus. Ele diz assim, ó: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A segunda lição que o Getsemane deixa para a gente é que nós devemos ter inteira submissão a Deus. Irmãos, você não determina nada, você não declara nada, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, marcar encontro com Deus, e ai de Deus se não aparecer no encontro. Isso não existe. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Muitos fracassam aqui, ó, porque até acreditam que Jesus faça, porque até acreditam que Deus faça, mas querem que Deus faça, que Jesus faça a nossa maneira. Tem que ser no dia que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Invertemos os polos. Nós somos servos, e graças a Deus por isso, por sermos servos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Mestre por excelência, nos dá uma lição importantíssima aqui: submissão. E é interessante observar no texto que ele faz a mesma oração por 3 vezes. Ele poderia muito bem perceber na primeira oração, após a primeira oração, que o negócio não estava dando muito certo, porque ele continua sofrendo, só que ele continua se submetendo, ele continua se entregando, ele continua permitindo que Deus faça a sua vontade nele. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Será que nós somos daqueles que querem manipular o divino? Será que nós somos aqueles que queremos dizer para Deus a hora que Ele tem que fazer, a maneira que Ele tem que fazer, e quando Ele tem que fazer? Será que o nosso comportamento é mais de Senhor ou de servo? Porque a proposta de Deus para mim e para cada um de nós é de que sejamos servos. Ser servo é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses, capítulo 2. Ser submisso a Cristo, ser submisso a Deus, é ter a mente de Cristo, que está sendo moldada gradativamente em cada um de nós. E à medida que nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, essas verdades passam a fazer parte do nosso dia a dia. A gente começa a se submeter a Ele, porque entende que Ele é o Senhor de todas as coisas. E é interessante que essa submissão deve obrigatoriamente ser uma submissão voluntária. Jesus não vai pegar ninguém pela orelha e obrigar que se submeta a Ele. E aí tem mais um detalhe, irmãos. A gente só se submete voluntariamente a alguém se a gente conhece esse alguém. Você conhece Jesus? Você sabe o que Ele é capaz de fazer na sua vida e através dela? Eu convido vocês mais uma vez a olharem lá o texto da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1. A gente vai ler rapidinho,
do verso 15 ao verso 20. Se você puder e se quiser, se você não tiver nenhum constrangimento, escreve assim, ó, acima do verso 15, quem é Jesus? Porque, ao que tudo indica, os colossenses talvez não soubessem quem fosse Jesus. E aí Paulo, quando escreve essa carta, deixa muito claro para eles, porque eles estavam enfrentando um problema sério lá com os gnósticos e os docetistas. Paulo então deixa muito claro para eles, os crentes de Colosso, e deixa para nós também quem é Jesus. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 15. Este, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é Deus, gente, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é o Jesus que você tem como Senhor e Salvador. Submeta-se a Ele. Permita que Ele seja de fato o Senhor da sua vida. Busque a Ele em oração, rasgue o seu coração para Ele e submeta-se a Ele, porque você conhece Ele. A sua palavra revela para cada um de nós quem Ele é. A segunda lição prática, irmãos, que o Getsemane nos deixa, que sejamos submissos a Deus. Só que não para por aí. Vamos à terceira lição. Vamos lá para o verso 41. Beber essa água aqui, porque o pastor André falou que quem bebe essa água corre 10 quilômetros brincando. Eu estou precisando, né? Vamos lá, gente, então, verso 41. Vamos ver qual é a terceira lição que o Getsemane nos dá. A gente sabe que Jesus se afastou um pouco dos discípulos, pediu que os discípulos, pelo menos os três mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, aguardassem em oração. Quando ele volta, ele faz isso 3 vezes e encontra-os dormindo. E olha só o que Jesus diz, ó, verso 41. Eu olhei o 40, tá? E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a terceira lição que a gente aprende com o Getsemane é que devemos reconhecer a nossa fraqueza. Sem Ele, nada podemos. São palavras dele. São palavras de Jesus para cada um de nós, porque Ele diz, no Evangelho, Ele diz: sem mim, vocês podem fazer 1/3 das coisas que querem fazer, podem fazer metade, pode fazer alguma coisa. É isso que Ele diz? Não, Ele diz que sem Ele, nada, absolutamente nada podemos fazer. Somos fracos, irmão. O apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7, ele diz que nós não passamos de vasos de barro. Tamanha a nossa fragilidade. Nós precisamos nos submeter a Ele, para que Ele, com o seu Espírito, capacite a cada um de nós, para que a nossa caminhada cristã se torne possível. Porque sem Ele nada podemos fazer. É claro que a gente não dá o crédito a esses apóstolos como os católicos dão. Mas a gente deve reconhecer que eram pessoas diferenciadas. Eram os 12 e aqui os 3, os mais íntimos de Jesus. E eles fraquejaram. Eles dormiram quando tinham que vigiar.
Irmãos, por melhores homens que sejamos, nós somos apenas homens. Somos fracos, somos limitados, somos devedores da graça de Deus. E aqui eu abro um parênteses para chamar a atenção desse versículo em especial, porque alguns acham que Jesus aqui, nessas palavras, está justificando a atitude dos discípulos, a atitude dos apóstolos. Cuidado com isso, gente. Cuidado com texto fora de contexto. Porque todo texto fora de contexto torna-se pretexto para uma heresia. Quantos de nós talvez já tenhamos até proferido isso quando, em alguma falta, em algum pecado que tenhamos cometido? Ah, pastor, sabe como é que é, né? A carne é fraca, acreditando que por isso podemos pecar, podemos levar uma vida contrária àquela proposta por Deus a cada um de nós. Não é isso que Jesus diz. O que Jesus está dizendo, está admoestando os discípulos e a cada um de nós para que nós possamos entender o seguinte: nós somos fracos, nós somos limitados e precisamos de oração, constantemente oração. De novo, irmãos, sem Cristo nada podemos fazer. Reconheça as suas limitações. Não brinque com o pecado. Sobre esse argumento. O pecado nas nossas vidas, se acontecem, que aconteçam por fatalidade. Que não sejamos pecadores voluntários. Não brinquemos com o pecado sob o argumento de que a carne é fraca e por isso não resistimos. Isso é uma meia verdade. A carne é fraca? É. Justamente por ser fraca, devemos ter uma vida constante de oração e leitura da palavra. A terceira lição que o Getsemane deixa para a gente é que devemos reconhecer as nossas fraquezas. Para terminar, alguém pode argumentar: pastor, dessas 3 lições que o Getsemane deixa para a gente, o que a gente ganha com isso? Na vida prática, porque cristianismo, o evangelho é vida na vida, né? São as nossas dificuldades, bem objetivas, bem realistas, as nossas limitações, o nosso dia a dia. Tudo bem, eu orei, eu me submeti, eu reconheci minha fraqueza, e o que eu ganho com isso? Vamos dar um pulinho lá no verso 41 de Mateus capítulo 26. Desculpa, gente. Isso, verso 46. Desculpa o irmãozinho aí do Data Show. Ele é vascaíno também, pessoal? Ah, glória a Deus por isso. Vamos lá, gente? Verso 46. Olha só o que diz a palavra. Eu vou ler o 45 para ficar bem entendido aqui por nós. Então voltou para os discípulos, depois da terceira vez que ele foi orar, e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Percebam as palavras de Jesus, gente. As palavras de quem, há alguns minutos atrás, estava angustiado até a morte. Olha o que ele diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O que a gente ganha com isso, agindo dessa maneira? Coragem. Jesus estava pronto a enfrentar a cruz. Jesus estava pronto a passar pela humilhação de ser desnudo, de cravarem sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, de humilharem, de o espancarem, de ser crucificado. O que a gente ganha com isso? Coragem para enfrentar o mundo, coragem para enfrentar a vida, coragem para enfrentar a nós mesmos, porque muitas das vezes o maior empecilho da nossa caminhada cristã somos nós mesmos, com as nossas limitações, muitas das vezes com a nossa má vontade. Coragem, irmão. É o que Jesus encontrou quando orou, quando se submeteu,
quando expôs aos apóstolos a necessidade de se reconhecer como alguém que é fraco, alguém que é limitado. Que saímos daqui essa noite aprendendo com o nosso mestre, com aquele que de fato pode nos ensinar alguma coisa. Quando você estiver passando, você passará por isso. O sofrimento é inerente, irmãos, ao ser humano e a cada um de nós que vive no mundo que vivemos. Na oração sacerdotal de Jesus, lá no capítulo 17 de João, quando ele ora pelos apóstolos e ora por nós, que seríamos aqueles que haveriam de crer, ele pede a Deus que não os tirasse do mundo. O mundo não sabe, mas ele precisa de nós. O mundo não sabe, mas ele precisa da luz que habita em mim e que habita em cada um de nós. Quando nós cruzarmos aquela porta ali, é bem provável que os nossos Getsêmanes pessoais, individuais, de cada um de nós, estejam nos esperando. A minha oração é que nós tenhamos a atitude que Jesus teve. Que nós oremos a Deus, nos submetemos a Deus e reconheçamos as nossas fraquezas. E assim, irmãos, não resta a menor dúvida que Ele há de conceder a cada um de nós a coragem necessária para enfrentar os dias novos. E que Deus a todos abençoe. Amém? Queria pedir que a gente se colocasse de pé, por gentileza, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que tu dá a cada um de nós, Senhor, de ouvir de Ti, ouvir a Tua palavra. Eu não conheço a condição dos irmãos que estão aqui reunidos, da Tua igreja aqui reunida, tanto individual quanto coletivamente. Mas Tu conheces as nossas lutas, Senhor. Tu conheces as nossas dificuldades, as nossas limitações. Tu sabes dos momentos em que muitas das vezes pensamos em desistir da nossa caminhada. Que possamos encontrar na nossa referência maior, que é Jesus Cristo, as atitudes que possam nos levar a dar continuidade à caminhada que Tu propôs a cada um de nós, a refletirmos o Seu Filho Jesus Cristo. O mundo geme, Senhor, desesperadamente. Que eles possam encontrar em nós o Cristo refletido nas nossas atitudes, o Cristo refletido nas nossas ações, no nosso modo de vida, nas nossas palavras. Abençoe a primeira igreja batista em Santa Teresa, abençoe a liderança dessa igreja, cada membresia, cada membro dessa igreja, que sejamos de fato luz aqui nesse lugar. Que os moradores, que a comunidade do entorno possam encontrar Jesus aqui, Senhor, com o nosso testemunho, com a nossa vida. Naquilo que diz respeito às nossas dificuldades, ansiedades e angústias que muitas vezes invadem os nossos corações, pedimos a Ti que nos ajude. Que sejamos homens e mulheres de oração, de submissão e de reconhecimento das nossas fraquezas. E entreguemos verdadeiramente as nossas vidas a Ti, certos de que Tu hás de nos conduzir por o caminho que leva à vida eterna. A porta é estreita, o caminho é estreito. Muitas vezes tropeçaremos, cairemos, mas nós queremos acreditar, pela fé que temos em Ti, Senhor, que teremos sempre alguém conosco, usado por Ti, para nos estender a mão, para que retornemos novamente ao caminho e que assim, Senhor, possamos fazer a Tua vontade. É a oração que te fazemos com o pedido de perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode ser. Pastor?